Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. Vamos falar aqui sobre uma série especial, uma série sobre crédito e cobrança. E hoje crédito, tanto crédito puro para banco, mas também como é que eu aplico esse crédito para empresas de varejo. E para falar sobre isso, trouxe aqui Felipe Mates. Felipe, muito obrigado pela sua presença. Não, Jorge, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. E o Felipe, ele está no mercado há muito tempo e já há bastante tempo também trabalhando na questão do varejo. Eu vou aproveitar com essa pergunta, né? Como que o crédito no varejo, ele é diferente do crédito que você aplica num banco tradicional? Eu vou começar acho que te falando algo que eu sempre falo para as pessoas. No Brasil, não existe varejo, principalmente varejo de massa, sem crédito. Essa relação ela é simbiótica, né? Então, qualquer varejista para conseguir crescer, prosperar suas operações, ele precisa de uma operação de crédito muito bem estruturada. Seja ela uma operação, né, de crédito corporativo que vai ajudar no funding dele, mas principalmente na ponta, para o cliente final. E ali eu acho que o que se difere de banco é principalmente a forma como tu trata esse cliente e os retornos que tu espera. Porque enquanto num banco tu tem ROICs muito bem definido, métricas de retorno, o tempo para esse break-even acontecer, no varejo a relação normalmente ela é construída pensando numa relação de maior prazo, muito mais ligada à fidelidade e tu ter esse cliente retornando para continuar consumindo dentro da tua loja no varejo ao longo dos anos, né? Eu diria que assim, hoje se fala muito em principalidade, né? Os bancos buscando principalidade. O crédito no varejo, de certa forma, o varejista quer buscar essa principalidade, mas junto ao negócio core dele. Né? Então, esse é o papel do crédito. Ele é um auxílio, ele é uma ferramenta que ajuda a criar mais essa conexão, essa fidelização com o cliente, para que esse cliente se identifique mais com a tua marca, com o teu varejo e continue, né, voltando e consumindo mais e se relacionando ao longo dos anos. Tá, então se eu entendi, ele é quase que um viabilizador para que você tenha recorrência de margem mercantil, né? É principalmente isso, assim, eu acho que ele tem duas dimensões aqui. Ele é um viabilizador para que esse cliente, primeiro, ele consiga consumir mais, porque a gente vive num país de renda média muito baixa, né, de uma renda per capita muito baixa. Então, hoje, renda média no Brasil deve estar girando algo em torno de R$ 3.500. O cliente não compra o produto, o cliente compra a parcela, porque independente se ele está comprando uma TV, se ele está comprando uma roupa, se ele está comprando um carro ou uma casa, ele vai olhar quanto se aquela parcela cabe no bolso dele. E é ali que o crédito entra. Então, e quando tu é um varejista que tu faz essa oferta propositiva de crédito, né, tu tá obviamente dentro do teu negócio entendendo, tá bom, até onde, qual é o nível de risco que eu posso tomar, quanto que isso agrega para o meu negócio de varejo e no final a soma dessas partes, né, ela é mais positiva do que eu ter uma oferta de produto onde eu não tenho crédito junto. Então, os varejistas já entenderam há muito tempo que quando ele tem uma operação financeira para um cliente final de consumo plugada junto com a operação mercantil dele, isso potencializa o negócio como um todo. Uhum. E na prática, quando a gente olha para a C&A Pay, como que isso se transforma, por exemplo, na hora que você vai construir uma política de crédito ou definir o quanto que você vai dar de limite, o que isso muda comparado com uma indústria financeira tradicional? Vou te falar assim, o C&A Pay é um caso bastante particular, né? Porque a C&A muito tempo atrás estruturou e montou o Banco IB. Depois ela vendeu a sua operação para o Bradesco e ficou operando nos últimos 12 anos numa JV com o Bradesco. E ela entendeu que ela precisava retomar essa propriedade desse assunto crédito, né? Porque para ela conseguir alavancar o negócio de moda dela na intensidade que ela desejava, ter o controle e o domínio do crédito era muito importante nesse sentido. E eu acho que é aí que entra essa diferenciação
para um modelo quando tu tem as partes separadas, né, com interesses distintos. No caso do CEAPay, desde o princípio, a gente sempre teve muito claro que o objetivo dele era alavancar o varejo, trazer prosperidade e crescimento para a operação do varejo. Então, com isso, quando a gente foi começar a montar o apetite de risco, né, para definir, tá bom, qual é o último cliente que eu vou dar crédito, ali as métricas elas já começam a ser diferente de um banco, né? Porque um banco vai definir muito apetite de risco com base no ROIC que ele espera, e num banco o dinheiro não tem carimbo, né? Porque se ele vai fazer uma operação de crédito de consumo, de financiamento imobiliário, de mercado corporativo, de mercado de capitais, é indiferente. Ele vai avaliar risco e retorno dessas operações e alocar conforme isso faça mais sentido para aquela estratégia, né? No caso do varejo, no caso específico do CEAPay, não. A gente sabia que o nosso objetivo era dar financiamento de consumo e que aquilo tinha que ser positivo, porque também não adianta tu fazer uma operação que é deficitária. Então, quando a gente foi montar essa estratégia, a gente entendeu, tá bom, quando eu calculo o spread livre de risco, considerando todos os juros e taxas e tudo mais que eu vou ter de retorno que esses clientes vão pegar e trazer, líquido do funding e líquido da inadimplência, qual é o último cliente que eu devo aprovar ali? Então, numa métrica definida internamente, assim, quem é o último cliente que eu aprovo? E aí, obviamente, esse apetite, ele é maior do que, por exemplo, um banco vai pegar e fazer, pelo que eu comentei há pouco, mas ele atende também às métricas de compliance e de retorno esperado dentro da CIA. Então, isso faz com que a gente consiga ter uma operação que ela foi desenhada para um único objetivo, porque ela é muito direcionada, né? E isso também ajuda, porque tu tem toda uma construção de time, de pessoas e de sistemas direcionado para aquilo. Então, o foco também te ajuda a criar algo muito mais específico, de nicho e mais eficiente. Eu entendo também que tem uma questão da sazonalidade, né? Então, se quem dá o crédito é um banco e você vai pegar um momento de recessão, o banco vai vai fechar a torneira porque ele quer manter a lucratividade. Agora, para um varejista é a hora que ele mais precisa que dê crédito para ele poder vender, né? Sabe que, assim, eu vou te contar uma história, essa história é bem interessante, assim. Quando a gente foi montar o CEAPay, cara, eu sou fascinado por macroeconomia, por entender, sabe, os movimentos, como que isso reflete no mundo de forma geral. E a CIA, ela é uma proxy muito forte do que é a realidade do Brasil, seja pela classe que a gente atende, né, que é literalmente, né, tu tem uma normal ali, né, entre as classes A até classe E, assim, uma distribuição, e reflete muito bem o que acontece. E seja porque a gente está com 330 lojas presentes no Brasil inteiro, então o que acontece na CIA reflete muito o comportamento do Brasil. E aí, então, eu entendi assim, tá bom, o que eu posso usar de dados macro para tentar criar uma expectativa de inadimplência futura e, com isso, ter um modelo mais preciso de previsão de riscos aqui dentro. Então, a gente começou, cara, pegar tudo que era dado, que tem público, do Banco Central, de IBGE e tudo mais, e começou a correlacionar. E a gente, no final do dia, tem um indicador do Banco Central que para nós tinha uma proxy muito forte, que é a inadimplência de cartão de crédito de pessoa física, e que tinha uma relação muito, muito próxima também com a Selic, né? Então, Selic sobe, 6 meses depois, a inadimplência de pessoa física sobe. Selic cai, 6 meses depois cai. Então, a gente pegou, tem uma coisa interessante aqui. Então, quando eu juntei isso com os dados, outros dados, outras variáveis, desemprego, inflação, etc., a gente desenvolveu um modelo de projeção macroeconômica. E eu sempre brinco, o modelo é para 6 meses, porque no Brasil tu tentar projetar um ano é meio que loucura, né? Mas 6 meses a gente, dava uma aderência legal. E aí, eu lembro que a gente começou a operação do CEAPay, a gente lançou em dezembro de 21. Quando foi ali no começo de fevereiro de 22, eu cheguei no conselho e falei, nós vamos fechar uma faixa de crédito. E o cara, mas
Como assim? Tu acabou de abrir a operação, vocês têm rodando aí 2 meses, tu nem teve, o cliente nem pagou a fatura ainda direito, não sabe nem a performance. Eu falei, não, então, eu não sei aqui dentro, mas o que eu sei é que o cenário macro está apontando por uma deterioração ao longo de 22. E para a gente, essas faixas que quando a gente definiu o apetite de risco, elas eram rentáveis, nesse novo cenário ela deixa de ser rentável. Então, cara, eu vou ser preventivo aqui e eu vou cortar essa faixa. Os caras olharam com aquela cara assim, tipo de... Sabe? Mas como na época nós estava começando, nós estava no momento, né, dos votos de confiança, assim, e a gente fez isso. E de fato foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque a gente conseguiu passar aquele ano, e desde então até agora, a gente nunca teve uma crise de inadimplência. E por que isso é importante, pegando o que tu falou? Porque, normalmente, o que acontece, né? Quando a inadimplência sobe, o cara corta o crédito. Mas olha só, ele está cortando da originação. Então ele está fazendo o cliente novo pagar a conta por um problema que ele fez lá atrás, por uma decisão que ele fez de clientes antigos. Então é uma coisa fica meio estranha, né? Então, na verdade, assim, deixa eu entender qual foi o problema daquela safra, o que teve ali, o que eu tenho que fazer para corrigir isso, ao mesmo tempo que eu posso melhorar um modelo e tudo mais, e entender o que vai acontecer com essa safra nova e como ela deveria performar, e perante outros dados que eu possa agregar no modelo para saber se isso vai ser positivo ou não para minha operação. Então a gente conseguiu construir um setup muito mais orientado tanto para modelos e dados, como também saindo um pouco do viés, né, de olhar somente para fora, né? O teu concorrente ABC está sofrendo com inadimplência, mas eu não sei quais foram as decisões que ele tomou, se eventualmente ele tomou um pouco de risco, ou ele teve algum problema na cobrança. Então, a gente tende a ser muito mais guiado olhando pela nossa performance, né, e pelo também que a gente está vendo que a tendência do mercado de melhorar ou piorar, para daí fazer essas correções de rota, do que dar às vezes um freio muito forte, uma aceleração muito forte em função do que A ou B está fazendo. E assim, quando você olha safrado, a tua visão é completamente diferente, né? Você começa a ter uma visão mais prospectiva. A gente estava num banco na Colômbia e quando exatamente subiu na inadimplência, o cara chegou e falou assim, eu vou cortar o crédito de todo mundo que é independente, né? Seria autônomo. Só vou dar crédito para assalariado. Aí depois, quando a gente começou a fazer as análises safradas, falou, não, mas para risco muito baixo, tanto faz a ocupação do cara, ele vai estar no mesmo patamar. Volta atrás, olha, calibra melhor aqui e vamos olhar por safra, porque a gente está deixando muito dinheiro na mesa, né? E muda, é totalmente diferente quando você olha por safra, quando você pega o estoque, né? É muito, assim, e às vezes tem uma dificuldade, principalmente para quem não é do meio, né, de tu explicar como é que a safra se relaciona com o estoque, ou principalmente do cara entender assim, olha, principalmente quando tu implementa um modelo novo, e que tu vê esse modelo, a gente está performando só no mesmo nível de aprovação, mas a inadimplência melhorou 30% daquela safra. Aí o cara acha que no mês seguinte a rolagem dele vai cair 30%. Não é assim, sabe? Então, tu entender que é uma composição, que essas safras tem que... Porque tu tem tu tem um prazo médio dessa carteira, até essas safras, né, até esse balde encher, né, e aí isso começar a performar, tem um tempo. Então, e principalmente no varejo, onde tem é muito sazonal, né, e principalmente o varejo de moda, ele, assim, mas eu diria que 40% do resultado dele é feito no Q4. De forma geral, assim, se pegar. Porque dezembro é um mês que tu vende mais do que o dobro da média dos outros meses, porque, né, as pessoas estão comprando roupas de Natal, presente para festa de final de ano, seja para férias, seja para dar de presente para alguém. Então, assim, ele tem uma demanda muito alta, né? E então, até as próprias expectativas que tu tem com relação a isso, tu tem que muito que calibrar, né? O pessoal fala... tem mercados que tu diz assim, não, pô, a minha pior safra é daquele mês, mas aí tu vai ver num outro mercado, talvez aquela safra seja do melhor mês. Então, entender
essas idiosincrasias e saber trabalhar isso e se aproveitar disso para prosperar no negócio, eu acho que talvez é a parte mais importante. E é um mecanismo perverso, porque quando se piora um pouquinho a qualidade do crédito, o cliente ruim ele fica um tempão na carteira. O bom ele vai pagando e sai. Então você fica com o mix piorado por questão do passado. E é difícil limpar isso, né? Eu acho que assim, eu acho que às vezes o mais difícil é como a gente consegue, às vezes, dar essa clareza para a organização de que são ondas, né? E que essas ondas, elas têm começo, meio e fim. Uhum. Né? Claro que às vezes, né, e principalmente quem já passou por situações onde o crédito machucou, ao invés de ajudar, a pessoa tende a ser um pouco mais um pouco mais atenta, né, e um pouco mais avessa a riscos nesse sentido. Então, eu tenho uma preocupação muito grande de, primeiro, sempre estabelecer um nível de governança muito forte, para que as decisões não sejam tempestivas, né? Pô, agora o varejo precisa acelerar a venda, então libera o crédito. Não, agora não sei o que, freia o crédito. Assim, então, a gente conseguiu tinha uma preocupação muito grande de ter um modelo, de uma governança robusta, né? Então, assim, de tu ter comitês, de tu ter alçadas, de tu ter não só os níveis de aprovação, mas tu conseguir também ter as métricas que definem o que faz eu ter que fazer ajustes nessa política ou não, o que exige eu ter que revisar um determinado modelo ou ter que revisar uma determinada política, porque isso eu sempre, cara, é um barquinho à vela, sabe? E num barco à vela, se tu tentar fazer uma virada muito rápida, com o leme tu vai capotar, sabe? Então, assim, tu tem que ir olhando a direção onde tu quer chegar, conforme no meio do caminho for surgindo esses obstáculos ou mudando a direção do vento, tu tem que fazer essas correções de rota, mas nunca de uma forma abrupta, porque toda vez e pela experiência que foram feitas coisas abruptas pro bem ou pro mal, lá na frente, sabe, tem o prejuízo é muito maior, sabe? Então, acho que essa consciência de ter essa serenidade, de entender os tempos e movimentos e conseguir dar clareza, né, do começo, meio e fim das ondas, e principalmente de uma forma didática, né? Porque às vezes a gente sabe que esse assunto de crédito e cobrança às vezes é um assunto um pouco mais duro, difícil. Uhum. Então, e a gente passou muito por isso no começo, porque quando a gente começou a operação do CEAPay, foi num momento que o mercado estava sofrendo muito, porque tinha vindo 21, com boa parte teve aquele auxílio emergencial do governo por causa do Covid, teve uma injeção muito grande e muita gente usou isso para liberar crédito. E aí, quando terminou isso, sabe, a renda veio. Quem tinha feito isso acabou, né, vindo a onda, sabe, assim, e se prejudicou. Então, bem no momento onde muitas empresas estavam sofrendo com isso, a gente estava lá, né, com a nossa operação, naquilo que a gente entendia que era não só prudente, mas era o que a gente entendia que era o adequado. E o mercado inteiro falou, não, mas vocês têm que fechar, vocês não podem, tá todo mundo ruim, né? E nossa, assim, a gente, não, gente, mas olha só, eles estão ruins por decisões que foram feitas lá atrás e que, desculpa, a gente não viveu isso, eu não tive essa realidade, eu não fui afetado por ela. E ao mesmo tempo, uma operação, quando ela começa do zero, ela tem o cliente novo, né? Ele tem um tempo de depuração para tu depurar isso e tu ficar com aquela massa de clientes bons, né? Então, tu tem uma onda que isso começa, né? E vem a onda de inadimplência maior, depois isso vai começar a cair até que isso vai maturar, né? E explicar isso também não é tão simples, porque o cara tá te comparando com operações, principalmente no mercado de capitais, ele tá olhando para operações que estão rodando aí há 20, 30 anos, né? Então, que o cara já tem um pool de clientes, uma carteira muito madura ali dentro, né? Então, tu explicar para ele, não, olha, eu tenho um perfil muito diferente aqui, isso vai demorar 4 anos para ser uma operação
madura, vamos falar assim, ou pelo menos, né, onde o swap in, swap out, né, de clientes novos e antigos fique mais equilibrado, tem um tempo. Então, a gente passou por isso, por muito questionamento, mas a gente teve sempre a consciência, olha, tá acontecendo isso, depois vai vir isso, depois vai vir isso. E meio que foi indo, quarter a quarter, e eu acho que esse é um negócio de walk the talk, sabe? Tu tem que sinalizando os tempos e movimentos, né? E trabalhar muito forte para pegar e garantir esses compromissos. Eu rodo uma operação varejo, uma empresa de móveis na Colômbia, e a discussão que a gente teve recente foi um pouco disso. A gente já conseguiu um bom nível de maturidade, então eles têm uma visão clara de rentabilidade, EBITDA, tudo mais. E entrou numa discussão, falou assim, olha, vamos definir aqui qual vai ser o nosso ponto de corte, porque tem aqui o custo de oportunidade, etc e tal. E fez uma conta assim, economicamente, fazia muito sentido. Eu falei, gente, legal, mas essa aqui é só a primeira derivada. Lembra que parte desses caras vão virar clientes recorrentes, e quando virar cliente recorrente, nosso custo de crédito vai lá para baixo. Então, se vocês querem crescer, talvez você tenha que rever essa conta e, para alguns perfis, botar um cara que pode ser menos rentável nesse momento, senão você não vai ter essa outra carteira, né? E assim, uma das coisas que foi, acho que eu tive, antes do CAP, eu tive a oportunidade de estruturar uma outra operação também do zero, que eu brinco que foi o balão de ensaio, que depois a gente ia conseguir fazer no CAP, mas o CAP trouxe um aprendizado muito importante, assim, e que eu vou levar isso para minha vida, que eu acredito muito que hoje, né, vamos falar assim, 2025, né, não sei se isso vai ser assim no futuro, mas hoje a variável mais importante de um modelo de crédito chama-se jornada do cliente. E a gente aprendeu isso porque, né, eu falo assim, cara, a gente tinha uma folha em branco, não tinha, a gente construiu isso podendo e com pessoas, né, que já tinham vivido experiências, né, e sabendo, pô, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, e cada um podendo trazer os seus insights. Mas uma coisa como é que a gente construiu isso foi assim, por que uma pessoa entra na C&A? Ela entra ou porque ela tá buscando resolver um problema ali, puta, eu preciso de uma calça pro trabalho, ou eu preciso de uma blusa para uma festa, eu preciso daquilo, ou porque ela quer se inspirar, ela quer ver, né, que tá principalmente público feminino, quer entender o que tem de novo, quer ver o que é, né, tendência de moda e quer ver se tem algo legal para ela. Então esse é o objetivo que ela entra na C&A. Ninguém acorda de manhã, né, pensando, hoje eu vou fazer um cartão. Vai, se vier com seguro, melhor ainda, né? Ninguém, cara, nenhum dia faz isso. Então, assim, o crédito é um meio para um fim, né? Então, a gente, partindo dessa premissa, a gente pensou, tá bom, como é que eu crio uma experiência que está muito integrada a isso, né? Obviamente, a gente tinha um prazo. Eu cheguei lá em julho de 21, a gente começou o projeto por agosto, só que em dezembro a gente tinha que estar no ar, 4 meses. Então a gente pegou do mercado o que tinha meio pronto e botou no ar, assim. E era um processo até bom, rápido, assim, sei lá, em 5 minutinhos a gente fazia ali, conseguia fazer o crédito para a pessoa. A grande mudança veio no ano seguinte ali, começou em 22. Que a gente teve assim, cara, a gente quer ter a melhor experiência possível. E o que isso implica? Porque o varejo de moda, falando dele especificamente, ele tem baixa recorrência. O cliente compra... O cliente que não é do cartão compra 2 vezes por ano. Eu chamo cartão, mas é crédito, né? Porque a gente nem cartão tem. É vício né? de quem já é velho desse mundo, assim. Mas o cliente do CAP compra 4 vezes ao ano. Então, pô, é uma recorrência super baixa. Ainda mais se tu compara, né? Com o supermercado, outros segmentos, assim, que o cara tem uma recorrência semanal, né? Então, assim... Para mim ter sucesso nisso, eu preciso estar altamente integrado nessa jornada. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi... cara, eu não preciso ter um instrumento físico para isso. Eu não preciso ter um plástico, um celular, uma wallet. Eu não preciso. E aí a gente conseguiu unir 2 coisas numa jornada só, que é a questão de minimizar o risco de fraude, ao mesmo tempo que eu melhorei a experiência. Então, o que a gente fez? Ali em 22, a gente mudou todo o modelo de autorização das transações somente para CPF e biometria.
Então, qualquer compra que tu faça na C&A, tu pode ir sem um celular, sem uma carteira, tu vai digitar o teu CPF e tu vai fazer a tua biometria. Porque, pô, como é que eu vou esperar que um cara que está comprando uma vez a cada 3 meses lembre de uma senha, sabe? Então, esquece. Então, assim, só isso, quando a gente implantou, fez o volume de transações assim no CEP lá para cima. E o outro grande pulo do gato nessa história, que aí foi aonde a jornada realmente melhorou a qualidade do crédito, foi quando a gente simplificou o processo de adesão, né? O processo de concessão do crédito, que a gente trabalhava já no modelo de pré-aprovado, então quando a pessoa digitava o CPF ali no PDV para fazer a identificação, e a gente sempre teve uma identificação muito alta das compras no PDV, já falava, olha Jorge, tu tá pré-aprovado aqui, tu não tem interesse. Pô, não Jorge, eu só preciso de 2 coisas tuas. Eu só preciso do teu número de telefone, porque eu vou te mandar um token no WhatsApp, eu já vou abrir um canal de conversa entre nós, e eu vou tirar uma foto tua, tá bom? Tá bom. Então assim, em menos de 1 minuto... Mas nem pegava o documento? Não. Primeiro que assim, essa foi a discussão legal. Pelo instrumento de cartão, o Banco Central não exige tu ter um documento. Olha. Tu não exige. Para conta corrente sim, para contas, né, de forma geral. Mas para cartão não. E aí a gente simplesmente, o CPF já rodava ali a parte do motor de crédito por trás, já tinha a avaliação do risco. O celular, ele ia fazer o meu ponto de contato com o cliente para mim poder enviar para ele depois as faturas, ter um CRM ali, fazer toda a interação. E a biometria ia garantir a fraude, ao mesmo tempo que ia garantir que todas as transações futuras o cara autenticasse somente com CPF e biometria. Então assim, eu criei uma realidade onde eu tenho fraude zero, não tem, porque toda a transação é autenticada, 1 para 1 ali, é validada na biometria, seja no PDV da loja, seja no aplicativo. E eu tenho um processo de concessão super fácil. E o que esse processo de concessão super fácil ele traz? Ele faz o seguinte: aquele cliente que estaria menos propenso talvez a tomar, porque ele já tem outros meios, ele tem outros cartões, ele tem ele tem mais acesso, para ele é tão fácil aquilo que ele acaba aderindo. Então, o que a gente viu? A gente viu do dia para a noite simplesmente a produção crescer, sei lá, uns 20% sem mudar a política. Simplesmente porque o perfil de risco, eu comecei a trazer muito mais clientes bons nesse negócio. E aí, as minhas safras começaram a melhorar o over em função de algo que foi 100% determinado por um desenho de jornada, não por um desenho de crédito, vamos falar assim. E isso para nós foi um aprendizado muito importante, porque dali para frente a gente entendeu, essas coisas não é naquele, tem lá o pessoal de produto, tem o pessoal de crédito, pessoal de cobrança, pessoal não sei o quê. Cara, parte da cliente, do que é melhor para ela, e aí tu faz as áreas trabalharem em conjunto para viabilizar isso. E isso para nós foi um aprendizado muito importante, porque além dele criar uma simbiose muito forte entre as áreas, uma colaboração, né, a gente consegue, desde ali, tudo que a gente faz pensar como que a jornada vai afetar a dinâmica do crédito, né? E como que o crédito vai construir um processo também que não faça a jornada ser uma jornada complicada, né? Para os outros produtos e serviços, assim. Então, isso para nós foi talvez, acho que o maior aprendizado. Esse ponto é um ponto que é excelente e pouca gente presta atenção, né? Eu trabalhei para uma das maiores consultorias assim, do mundo e fazia muito assim intervenção, chegava nos projetos e tal, e aí teve um projeto que eles me chamaram e falaram: Jorge, a gente tem que melhorar aqui o poder preditivo do modelo de crédito, porque a nossa inadimplência no crédito automotivo está muito alta. E vamos lá, tinha uma equipe de analytics e tal. Eu falei: tá bom, mas deixa eu ver aqui. Aí eu dei uma olhada, eu falei: cara, você pode aumentar 10, 15 pontos percentuais de poder preditivo, mas não vai mexer uma palha. Porque você não está recebendo a primeira ficha, você está recebendo a ficha de financiamento de veículo que os outros bancos rejeitaram. Tem que melhorar o teu processo, não adianta mexer no modelo, né?
É bem isso, sabe, assim, eu acho que eu acho que isso vem muito, o CAP teve uma outra dinâmica, assim, porque foi um time muito enxuto, né, a gente trabalhou, eu trabalhei 11 anos em investidas de private equity, né, então a minha cabeça é muito focada em lucro e fluxo de caixa, né, assim, então como maximizar isso. Então a gente tentou montar a operação mais enxuta possível para ela ser, né, maximizar a rentabilidade, ao mesmo tempo que ela fosse muito eficiente. É aquela coisa, ter poucas pessoas, mas pessoas muito boas no que fazem. E isso também criou, e como cada um que estava ali estava sendo construindo o tijolo, isso cria uma dinâmica muito interessante, porque as pessoas se sentem muito donas daquilo, né? E parte fundamental. Então ela não está trabalhando somente pelo silo dela, né? Ela está trabalhando pelo todo e ela quer ver o todo crescer. Então isso também ajudou muito nessa relação, e também na hora da gente alinhar os incentivos, né? Porque se eu cobrar o meu gerente de crédito somente por inadimplência, pô, é fácil, ele vai lá, vira a torneira, fecha, né? Ele bateu a meta dele e tudo bem. Se eu cobrar, né, o cara de produto só por vender mais, ele vai querer empurrar que nem um maluco, e aí os dois vão se degladiar. O que a gente fez foi, não, tá bom, o cara de crédito tem um componente, a inadimplência tá dentro do incentivo dele, né, das metas dele, é uma parte lá dentro, ao mesmo tempo que o cara de crédito, ele é cobrado por rentabilidade. Né? Então, e tem um pedacinho lá de que é o crescimento dessa história. Então, esse alinhamento de incentivos, ele é muito importante, né, nessa hora, sabe, assim, para tu conseguir também criar talvez um sistema mais propositivo, sabe, assim, e que justamente, assim, sai, acho que desse lugar, assim, do cara, às vezes, tá olhando quando vê, pô, meu modelo tá maravilhoso, mas, pô, cara, tua jornada tá ruim, tu é a quarta ficha que tu tá, sabe? É. Aí você falou aqui de percentual de aprovação, esse é outro problema, né? Você não pode cobrar crédito, aprova mais, melhora o percentual de aprovação. Eu tava, também era varejo de essa parte de cosmético e tal. E aí o área começou a falar, vocês baixaram muito a taxa de aprovação. Eu falei, mas a gente não mexeu. Não mexeu no ponto de corte, não. Depois a gente foi ver. Na verdade, o perfil do cliente que estava chegando estava muito pior. Então, a taxa caiu porque estava vindo muito mais cliente arriscado. O ponto de corte estava igualzinho, né? Então, você tem todo esse trade-off, né? De como é que você lida, né? E, assim, tu me lembrou de uma situação. Eu faço visitas em lojas, né? Porque, cara, eu acho que não adianta, né? Eu brinco assim, tu tem que sair às vezes do ar-condicionado e tá na vida real, assim. E a gente tem loja no Brasil inteiro, isso tem muitas dinâmicas diferentes. Então, eu tava em Recife semana passada, e aí visitando lojas. E numa loja que a gente foi, que era um shopping mais popular, a gerente da loja me falou assim, depois das 8 da noite a gente não aprova ninguém. Eu falei assim, e ela, assim, ela queria entender, porque ela achou que tinha, que o modelo estava programado para depois das 8 não aprovar crédito, ou mudava, sabe, assim, algum ponto de corte, alguma coisa assim. Eu expliquei para ela que não, assim, a gente define uma métrica, a gente revisa isso, né, com uma certa periodicidade para garantir que a gente tá cumprindo as métricas de apetite de risco, né, que a safra está dando os retornos que a gente espera, mas não existe uma métrica intra-hora, né, de assim, a baixa aprovação aumenta a aprovação, né, e que era um efeito do perfil de público que estava entrando, e por alguma dinâmica da cidade, do local, aquela loja, aquele shopping tinha uma qualidade de perfis de maior risco que iam para lá depois das 8 da noite, né, e aí se essas pessoas provavelmente estavam pedindo mais crédito, então de certo derrubava a taxa de aprovação nela, depois disso, depois desse horário, né? Então, de novo, né? Entender as peculiaridades do negócio, ela é muito importante, né? Porque às vezes tu não fez nada, o negócio mudou e caiu, assim, tá bom. Vamos entender o fenômeno, vamos ver as origens, né? E obviamente assim tu vê, tá bom, isso ele é o que é.
ou de fato assim tem alguma oportunidade pra gente trabalhar. E às vezes tu vai ter oportunidade, às vezes não, às vezes é circunstancial, às vezes desculpa, às vezes é estruturante, é dado de como as coisas são ali. E ok, tu tem que, como tu aceita, tu trabalha e convive, mas entender no detalhe é muito importante, porque eu acho que é ali que se criam essas oportunidades, né, para tu conseguir buscar novas ideias. E aproveitando um pouco, como é que você lida aqui com o desafio de dar crédito para uma população que às vezes tem pouco acesso ao sistema financeiro? Eu me lembro a C&A no início, no tempo do IB e tal, ter um cartão de crédito era difícil acesso e você meio que viabilizava, você criou uma carteira que estava assim, faminta por um meio de pagamento. Hoje, você pega uma operação, quem era para ter acesso a cartão já teve. E aí, então você acaba tendo que buscar aquele um perfil que, não vou nem dizer que o perfil é muito arriscado, mas é um perfil que você não conhece, não tem nenhuma pegada de uso ou transações financeiras. Como é que você lida com isso? Trabalhar esse perfil e manter pelo menos Claro. um nível de inadimplência razoável? Eu sempre falo assim, uma das coisas que eu vejo poucas pessoas falando nesse mundo de crédito e cobrança, mas que na minha leitura, talvez foi a coisa que mais transformou o acesso e que é o que possibilitou tu ter esses neobanks, foi o cadastro positivo, tá? E por que isso? Como é que tu concedia crédito antes do cadastro positivo? Tu fazia uma consulta de negativação, se essa pessoa, na verdade assim, tu ia nos birôs, no Serasa, Boa Vista, SPC, né, os que tinha na época, e dizia assim, quantas vezes o Felipe fez uma consulta por crédito? E aí tinha até uma coisa, quanto mais consultas, pior, maior é o risco. Isso não quer dizer nada, né? Assim, mas era uma métrica que você tinha. E também um número de negativações, valores de negativações. Tu tinha isso no mercado. E nos grandes varejos ou as grandes instituições, tu tinha os dados internos ali. Então o cara começava a dar crédito e usava... Então por isso que o IB conseguia, porque tinha um volume muito grande de loja da C&A, volume de transações, usava isso no modelo dele, junto com a informação, e trabalhava isso. Da mesma forma que os grandes bancos também tinham. E tu não tinha incumbentes nesse mercado, porque se o cara não tinha o canal de distribuição, né? Lembrando que é um mundo que não... pouco digital. O cara não tinha o canal de distribuição, ele não tinha dados para complementar o que ele poderia comprar no mercado existente na época. Ele não conseguia concorrer com quem ou tinha o dado, sabe, ou com os grandes que estavam fazendo isso. A partir do cadastro positivo, que tu começa a mandar as informações de consumo, né, e de pagamento, mas tu tá vendo, independente se o cliente está inadimplente ou não, mas tu tá vendo essas transações ocorrendo, e isso se torna público acesso, qualquer um pode chegar lá e ver, deixa eu entender como que está sendo a performance e eu posso começar a tentar arriscar aqui. Então, os níveis de KS aumentaram muito dos modelos depois disso, sabe? Então, assim, isso permitiu que esses incumbentes pudessem entrar, porque agora tu tinha um pool maior de informações. E eu te diria que a gente ainda tem uma oportunidade nesse mercado, tá? Porque, por exemplo, existem informações hoje que não está dentro do cadastro positivo. Exemplo, boleto de escola, boleto de condomínio, né? Coisas que não estão lá, informações de consumo e de pagamento que não estão. E que tem discussões em torno disso, mas em algum momento a gente acha que isso vai ser transpassado, isso vai entrar. Então isso vai melhorar mais ainda a qualidade da informação. Então, e por que eu estou contando tudo isso? Porque assim, a partir do momento que a informação se torna pública e tu pode ter, e com isso a concorrência aumenta, e muitas pessoas que não eram bancarizadas hoje são, né? E eu acho que esse foi a beleza, né, desses neobanks que surgiram com estruturas muito mais enxutas, muito mais digitais e conseguiram dar esse acesso. Quando eu olho para o C&A Pay, eu digo assim, cara, eu não posso ser o que o IB foi, porque o IB estava numa outra realidade, num outro contexto, com outro propósito. Eu não posso também querer concorrer com esses neobanks que chegaram ali, com fundos por trás aportando, que conseguiram crescer, escalar e tem um foco muito grande.
Então a gente olha, esse é um mercado que está ficando, é um mercado que está se direcionando para um caminho de nichos. Então, eu vou ser um produto de nicho. Então, na nossa cabeça foi, tá bom, como é que eu crio o melhor instrumento de financiamento de consumo para um varejo de moda? Essa foi. E como é que, cara, eu faço o melhor produto nesse sentido e eu delimito uma estratégia de crédito e de cobrança que esteja alinhada, né, e visa atingir esse propósito. Então, o produto do C&A Pay, ele não é para concorrer com o cartão de crédito do banco. Ele não é para concorrer com a linha de crédito, tá? O produto do C&A Pay é para quem gosta de moda. Ele é, e muitos clientes falam isso, ela fala o seguinte, olha, ele é o meu momento. Porque nessa classe social que a gente atua e a gente atende, a gente ouve muito assim, olha, e tem pesquisas que, né, que fundamentam isso. O cartão de crédito aqui é da família. Ele é o cartão que a gente tem as transações de supermercado, de transporte, farmácia, saúde, etc. E ele também é a nossa reserva de emergência. Para se der um problema, eu tenho aquele limite ali. O C&A Pay, não, ele é meu. Ele é o meu momento para as minhas coisas, que eu não tenho que prestar contas pro meu cônjuge, sabe? Eu não tenho que... Cara, é uma coisa minha, pessoal, que eu uso aqui e que eu separo. E que eu acho que tem um valor muito grande, assim, porque existem outros varejistas no Brasil, de outros segmentos, né, de construção, eletromóveis, que seja, que tem instrumentos de crédito muito sólido também. E continuam crescendo e evoluindo com isso. Justamente porque o cliente entende, se eu quero comprar esse tipo de produto, então eu não quero, né, ou não tenho limite no meu cartão de crédito do meu banco, então, cara, eu vou usar o crédito daquele lugar. Então a gente entendeu que esse é um instrumento para dar acesso à moda, para viabilizar o acesso à moda. Então, vamos direcionar ele para ser o melhor produto desse segmento, desse nicho, né? E não buscar tentar concorrer com coisas que eu não vou conseguir, seja por uma ordem de investimento, seja por uma ordem de foco, seja por qualquer outra dimensão. Muito bom. E nessa linha, assim, aproveitar um pouco da sua experiência, que assim, a CA tem um volume muito grande e tudo. Pensando num varejista, se um varejista menor, assim, uma empresa média que quer começar uma operação, quer financiar um pouco o seu contas a receber e você estivesse começando essa operação do zero, talvez com menos acesso a uma equipe assim madura de analytics e tudo mais, como é que você montaria essa operação? Eu vou te contar uma história da minha experiência anterior à C&A, tá? Que era um caso disso. Era uma empresa de B2B, a maior empresa de B2B de venda de celular, uma das maiores do Brasil, e eles queriam entrar no segmento de B2C, né? E queriam fazer crédito para esse público. E especificamente fazer uma operação dentro de lojas físicas de um dos fabricantes. E o B2B era para financiar a venda de celular ou de serviço? Não, o B2B é porque assim, eles compravam, vou dar um exemplo assim, tá? A C&A, agora a gente tá saindo dessa venda de celular, desse mercado, mas a C&A durante muitos anos, venda de celular foi uma coisa muito importante dentro da companhia. Só que a C&A tinha uma peculiaridade, a C&A ela demandava que as entregas fossem feitas direto nas lojas. O que acontecia? O fabricante não faz isso. Então, ao invés de comprar do fabricante direto, a C&A comprava desse distribuidor. Então, por exemplo, essa empresa que eu estava, ele era esse distribuidor. Então, a C&A comprava dele, né? Então, isso era o principal negócio dele, é um negócio de distribuição. Mas ele queria entrar no negócio de varejo, né? No negócio de B2C. E aí ele estava operando lojas físicas de um desses fabricantes. E aí eles queriam fazer uma linha de financiamento de consumo para alavancar as vendas. E a gente começou a conversar, eu expliquei por que financiamento de celular é uma coisa extremamente complexa, difícil, cara, negócio.
E aí eles falam assim, cara, só que esse fabricante aqui que a gente está trabalhando, ele tem uma tecnologia para bloqueio de carga roubada. Será que não dá para fazer alguma coisa com isso? E aí eu lembrei dos meus tempos lá de programador, fui lá, peguei, deixa eu ver as APIs, deixa eu dar uma estudada. Eu vi assim, dá para montar um sistema onde eu posso conectar a informação do PDV com a informação do financiamento, eu posso fazer com um sistema com CRM de cobrança, eu poderia fazer a gestão disso para se o cara ficar inadimplente eu eventualmente bloquear o aparelho. E a gente montou a primeira operação disso no Brasil, isso foi em 2019. Isso quer dizer, não, então vem para cá montar. E chegou eu no dia 1. E eu tinha que desde abrir o CNPJ, estruturar funding, montar o produto, montar essa tecnologia, montar o time de crédito e tudo mais. Só que tinha um problema, não tem verba. Então assim, tu vai ter 6 pessoas para fazer isso. Então assim, literalmente uma realidade de pouco recurso, né? Tinha um desafio do tempo e de conseguir. Então nesses casos, eu acho que assim, tu tem que primeiro, te cercar de pessoas boas, pessoas que sejam excelentes naquilo que fazem e conseguem e tenham muita atitude para dar ritmo e interação e tem um foco muito grande no objetivo. E depois de se aproveitar do que existe no mercado já para te ajudar a montar essa estrutura. Então a gente fez assim, tá bom, cara, eu não vou montar uma processadora, eu vou buscar uma processadora aqui. Puta, eu não vou montar uma escritório de cobrança, eu vou buscar aqui, eu vou buscar esse parceiro. Eu não vou botar eu vou montar um motor de crédito. Quem é que tem? Então tu começa a tentar plugar, e obviamente dentro da tua realidade, e hoje isso tem, né? Porque antigamente tu só tinha aqueles grandes motores e ferramentas, né, que vieram de lá de fora, que o pessoal usava nos Estados Unidos, Europa, e vinha para cá, e que tradicionalmente os grandes bancos ou grandes instituições, né, usam, mas que não é acessível pro varejo menor. Mas ao longo dos anos, assim, foram surgindo empresas para atender. Então, assim, tu buscar, né, usar a rede de conhecidos. Puta, preciso de uma empresa para isso, preciso daquilo, e tu conseguir montar esse Lego, literalmente, para cada um que entregar a parte, e no final, não, o que nós vamos ter que fazer? Cara, a gente vai ter que montar política de crédito, a gente vai ter que... Pô, modelo não, modelo eu vou pegar um modelo pronto, não tem uma equipe aqui de análise, mas política eu vou montar aqui dentro, eu vou montar o produto aqui dentro, e eu vou montar a tecnologia que vai conectar todos os sistemas e fazer o bloqueio. Né? Então a gente teve que fazer essas escolhas, e o funding também, pô, tem que estruturar o funding para trás disso. Então, fui para lá para montar isso, fui lá, cheguei em abril, em novembro a gente já estava testando, funcionando, dezembro começamos a operar, vender, super legal, março veio a pandemia, né, de 20. E pô, tu imagina, um produto que tinha sido feito para loja física, né, e tudo mais, então foi super desafiador. Mas para mim foi uma lição de, tá bom, como é que tu estrutura uma operação com pouco recurso, né, num tempo, e principalmente para um varejista, às vezes que não, para uma empresa, ou para uma empresa ainda que quer entrar no varejo, né, quer entrar em financiamento de consumo e que não necessariamente conhece isso, né? Então, eu acho que tu tem que ter esse mix de entender o que tu precisa ter na tua mão, o que tem que estar no teu controle, que tu não vai abrir mão disso, porque isso é fundamental como parte estruturante do negócio. Seja então, aquilo que está se comunicando direto com o cliente, ou aquilo que eu quero que esteja na minha mão como uma política de crédito. E o que são as coisas que são acessórias, né, que vão suportar essa operação para ela funcionar. E aí isso tu buscar parceiros que, primeiro, entendam a tua necessidade, tenham um produto para isso, porque às vezes também tem um cara, o cara super legal, tem uma coisa, tem muita vontade, mas ele não tem o produto pronto. E aí às vezes tu vai tentar colocar, sabe, um quadrado dentro de um redondinho, não vai funcionar. Então acho que ter essa diligência, né, de também buscar esses parceiros mais adequados. E aí eu tenho sempre um ditado que eu falo com o time: feito é melhor que perfeito.
Então, focar sempre em conseguir trazer o objetivo final à mente. Como a gente vai fazer isso, né? De uma forma, obviamente, bem feita, mas sem tentar buscar, às vezes, um nível de excelência que pode também te impedir de conseguir entregar o que tu precisa dentro do tempo, né? Ou com o retorno que tu espera. Então, você entende aqui a leitura é que para a maioria dos componentes que são necessários, você tem soluções, software as a service, aonde bank as a service, que resolve basicamente o problema. Só que se você montar esse Lego juntando tudo, você vai ter uma solução mediana que dificilmente vai competir no mercado. Então, se você quer ter um diferencial, você ainda tem que buscar qual é o diferencial. No caso do exemplo que você deu, olha, eu consigo bloquear o celular. Então, isso para mim é um diferencial. E isso eu tenho que desenvolver dentro de casa, porque como isso não existe no mercado, e esse vai ser o meu diferencial, então isso é o meu core, vamos chamar. Então, esse core eu tenho que estar na minha mão e eu tenho que ter o domínio dele, né? Da mesma forma que no CAPay, tudo aquilo que é a interface com o cliente está na nossa mão. A história de aprovar com CPF e com a biometria, não existe uma solução para isso, a gente teve que criar. A história de aprovar crédito com CPF, o celular e a biometria, não existe, a gente teve que criar. Então, isso tá na nossa mão. Né? Então, a gente usou desse Lego aquilo que tem pronto e a gente entende, puta, isso aqui tá pronto, ok, funciona bem, vamos usar, mas aquilo que vai ser o nosso diferencial, esse sim, a gente tem que dominar e ser nosso e a gente ter o controle. E se não tivesse diferencial, muito provavelmente não vai sobreviver, porque as empresas, os bancos, os maiores bancos, eles têm um poder preditivo muito mais alto, né? Precisa de ter um... Exato, sabe assim, então tu não vai conseguir competir com o tamanho, primeiro, com o volume de informações que um grande banco tem, né, o histórico de transações e de tudo mais, com o nível de recursos que ele tem para tratar isso, né, não só recursos financeiros, mas recursos, né, de pessoas muito capacitadas, né, pessoas muito técnicas, excelentes no que fazem, né, então, se eu não tiver muito claro qual é o meu diferencial, eu falo, e essa tem que ser a primeira pergunta, porque como é que tu vai se diferenciar do resto? Porque se tu simplesmente está querendo montar uma operação porque, não, mas o fulaninho A tá fazendo isso. Eu falei, cara, mas isso é mérito do fulano A. Ele fez isso porque ele entende que para o negócio dele, essa estratégia faz muito sentido. Ele criou algo que não existia, mas que para ele faz sentido. Se eu quiser copiar o produto, a estratégia do fulano A para o meu negócio, não necessariamente não vai funcionar. Por isso também que Jorge, eu trabalho muito numa linha assim, cara, eu posso te contar o que eu faço. Eu posso te contar o que eu fiz. Não quer dizer que tu vai fazer igual. Porque pode ser que não faça sentido pro teu negócio. Pode ser que nem, cara, tu tenha tantas outras, às vezes, dificuldades internas que mesmo que tu ache legal, tu não vai conseguir operacionalizar. Então, eu te conto que eu aprovo lá com o CPF, com a biometria, eu te conto que eu faço o crédito em 3 passos. Faz sentido para ti, né? Se eu tô usando assim, né, a empresa assim, fazer isso, não sei. Né? Então, eu acho que cada negócio ele tem que primeiro responder a pergunta, como que eu vou me diferenciar, sabe? E aí sim, desenhar essa estratégia e buscar isso para esse resultado. Mas sabe que comigo foi a mesma coisa, né? Eu saí da consultoria, falei, vou fazer o que eu sei fazer. Continuar apoiando transformação de crédito e cobrança na consultoria. Qual era o meu modelo? Eu tinha muitos projetos, eu passava um dia inteiro numa operação, olhava o funil de vendas, quanto que está convertendo, como é que está avaliando o risco, avaliando capacidade de pagamento e tal, precificando, cobrança. Eu passo o dia inteiro rever tudo com a equipe, volta daqui a um mês e vê o que avançou, não avançou. Mas um mês é muito longe. Olha, talvez a primeira, segunda interação você tenha que ter uma frequência maior, mas depois eu garanto que o mês é pouco, não dá tempo dos caras fazerem tudo o que tem que ser feito. E eu ia nessa toada. Eu falei, bom, se você está com 10, 12 projetos desse tipo,
a chance de algum dar problema e a sua vida Virar um degradar é muito grande. Eu falei, não, eu tenho uma meta, assim, no máximo 5 projetos por semestre, não faço mais do que isso. Eu vou fazer o ponto aqui, né? Claro. Aí que aconteceu? Eu falei, cara, e agora que eu tô com meus 5 projetinhos e tal? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar os meus competidores. Eu vou ensinar o cara que concorre comigo nas propostas, nas coisas, a fazer exatamente o que eu faço. Tudo, 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 tudo. Como que eu faço um diagnóstico em 4 horas que antigamente na consultoria a gente levava 6 semanas? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E, mas o cara vai saber e vai competir, não tem problema, porque isso te joga para você buscar outras coisas, fazer coisas diferentes, fazer parceria, ir embora tocando as coisas. Cara, eu assim, eu sou uma pessoa ávida por conhecimento, sabe? Então, eu tô sempre buscando aprender alguma coisa nova. E eu acho que o conhecimento, a beleza dele é quando a gente compartilha. Porque sempre que eu te falo uma coisa, tu me fala outra e a gente aprende, sabe? Então, assim, então eu acho que assim, eu defendo muito essa tese, porque obviamente ninguém tá falando aqui de divulgar estratégias, né? Tipo alguma coisa assim que é fundamental pro teu negócio que tu não vai abrir, porque isso vai ser de fato um diferencial competitivo. Então, não, nós estamos fazendo um negócio aqui que a gente vai se diferenciar. Então, nós não estamos falando disso. Eu tô aqui te contando de coisas que eu já fiz, que são públicas, estão aí, né? Eu tô te dando um pouco mais de detalhe, né, disso, por que a gente fez isso, como assim, mas ela tá ali, né? Então, assim, se isso vai fazer sentido pra ti, depende, mas ao mesmo tempo, tu aprendeu algo, aí tu me falou algo, eu também aprendo e é legal, porque disso pode surgir uma terceira coisa. O podcast aqui foi exatamente isso, né? Um bate e volta, tá, esse exemplo aqui, tal, ping-pong, né? Acho muito legal. E a gente fala muito de startup, e na startup, cara, quando o founder é jovem, assim, não tem jovem não, né? Quando o founder não tem maturidade, olha, eu tenho uma ideia aqui, mas tem que assinar um acordo de confidencialidade, eu tenho que fazer isso. Falei, cara, pode falar o que você está fazendo, porque não é a tua estratégia, é como que você implementa a estratégia, né? Isso é que faz toda a diferença, né? É isso, né? E no final do dia, como já diria Peter Drucker, né? A cultura como estratégia, né? No café da manhã. O Felipe, a gente está chegando aqui no final, mas eu queria só fechar com uma pergunta totalmente diferente, que é o seguinte, assim, se você soubesse que você vai viver 50, 100 anos a mais que seus avós, seria uma boa ou uma má notícia para você? Cara, primeiro que assim, eu perdi minha última avó quando ela tinha 94 anos. Então, assim, 50, 60 anos, eu acho que E eu ficaria feliz com isso. Eu ficaria muito feliz. Porque, assim, eu fiz 40 anos, né? E... acho que foi Jung, não vou lembrar quem falou que a vida começa depois dos 40, né? Então, assim, tu começa a sentir a meia-idade, essas coisas, começa a dar os shifts, assim, né? Começar... E eu fico assim, cara, se eu pudesse viver, né, mais, obviamente com qualidade, com saúde, com uma cabeça produtiva, é mais tempo para mim aprender coisa nova. É mais tempo para mim poder compartilhar conhecimento, é mais tempo para mim poder fazer coisas diferentes, né? Então, eu acho que eu encararia isso com acho que com um lado bom, né? E aí até tem um paralelo, assim, tem uma série que é baseada num livro de quadrinhos chamado Sandman. E aí nisso tem um personagem lá que, por causa de uma aposta entre 2 deuses, eles dão pra pessoa o direito de que ela não vai morrer. E a aposta entre eles era que um dia ela ia se cansar de viver, né? E aí chega um ponto assim que ele fala assim, eu tô aqui já 650 anos, eu perdi tudo. Já enterrei minha filha, não sei o que, tive X casamento, não sei o que, passei por isso, agora tô aqui, tal. Cara,
que mais que eu posso viver? Eu quero continuar, sabe? Então, assim, óbvio que isso é uma extrapolação muito grande, mas eu acho que, assim, essa questão de tu querer ver coisas novas, diferentes, sabe? O mundo é tão grande, com tantas culturas diferentes, com tantos nuances, com tantas coisas legais pra gente aprender. E no final do dia, né, estranha só um amigo que a gente ainda não conheceu, né? Então, pô, eu acho que eu não olharia isso com maus olhos. Assim, é retórico, mas o que acontece é que a expectativa de vida está subindo numa velocidade grande, né? Se fizer a conta, dá 5 meses e meio por ano de aumento de expectativa. Década de 40 eram 40 anos, agora a gente está batendo já uns 74, 75 anos. E diz assim, a medicina, os estudos, é que vai ter algum momento, um ponto de inflexão. Quando esse número de 5,5 bate 11, você chega num ponto onde você vai morrer por acidente. Né? E a questão não é ser uma boa ou uma má notícia, mas a questão é o que a gente está fazendo para manter lucidez, longevidade, lucidez, senão, pô... É isso, né? É isso. Então, é qualidade, eu acho. Qualidade. Né? Olha, eu sempre trago um presente aqui para quem participa do podcast. É como nasce uma startup. Obrigado, Jorge. Né? Pô, fico muito acho feliz. Que você passou um pouco por isso, assim, né? Antes de... E acho que a operação da CAPI também, em parte, tem um pouquinho ainda de startup, não, mas dos conceitos de uma startup, né? Eu acho que ela foi uma operação, né? Eu sempre brinco, né? Existe um transatlântico que é a CIA e a gente foi um bot, né? Lançado ali. Então, é literalmente tu poder montar uma empresa do zero sobre um guarda-chuva de uma empresa maior. Então, por um lado, sim, é uma startup, só que talvez com um nível de governança, né, mais estruturado do que, às vezes, um empreendedorismo solo, às vezes com poucos investidores, assim, então, legal. Muito bom. Então, para você que está acompanhando aqui essa série sobre crédito e cobrança, uma sessão aqui especial aqui falando sobre varejo. Crédito no varejo não é crédito que um banco dá normalmente. Crédito no varejo você pode ter prejuízo financeiro e ter muito lucro na margem mercantil. Na verdade, você está jogando um outro game e hoje assim, foi assim, uma aula sobre esse conceito com muito exemplo. Então compartilha com quem você conhece, que dá contas, gera contas a receber, dá um crédito embutido na hora que você faz uma venda a prazo. E para você que tem uma operação de crédito, tem contas a receber, se você não tem cobrança digital, você está deixando dinheiro na mesa. Quer montar um programa quer montar cobrança digital? A gente tem um programa, a gente monta a tua operação digital em 1 mês, em 3 meses a gente coloca essa operação em alta performance. Faz a conta, um agente, 2 agentes, muda a tua operação. É a tendência, você vai ver... tem que continuar com o call center, tem que continuar com os outros canais, mas se você não alavanca e não alavanca forte cobrança digital, é dinheiro que você está deixando na mesa. Entre em contato com a gente. Felipe, muito obrigado pelo podcast, cara. Eu que agradeço, Jorge. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui.